Então vamos aqui, né, a gente vai explicar um pouco do nosso código que a gente fez. Aqui no começo a gente definiu algumas matrizes para a gente colocar, por exemplo, pontuação, ou aqui, né, a gente colocou uma matriz de operação, matemática, de pontuação, de equação e de palavras, no caso, né. No caso a gente colocou aqui de matriz de igualdades, então maior, menor ou igual. Criamos uma outra matriz também de operação matemática e de pontuação, que seria ponto e vírgula, aspas, chaves, colchetes e o ponto mesmo, né? Aqui a gente definiu uma estrutura de pilha para a gente conseguir checar mais ou menos a contagem. Então, por exemplo, aqui a gente gera um token, seriam os tokens para as operações, né? Aí beleza, aqui a gente colocou uma função para tratamento da pontuação. Então aqui ele recebe o A, que seria um elemento do epilha, então no caso o caractere, né? E aqui ele compara sobre a pontuação e sobre, por exemplo, se ele for 0, se ele recebe 1, e nisso ele vai fazendo com que receba ponto e vírgula para identificar, né? E aqui no caso são para as pontuações. Então se ele abriu esse aqui ele vai ter que fechar, se não abriu, ou se ele abriu e não fechou. Então toda essa parte aqui da matriz de pontuação que a gente faz. Também a gente fez a mesma coisa para tratamento de pontuação de matemática. Então, por exemplo, aqui de novo a gente criou um char que recebe o epilha ponto elemento, e no caso desse elemento seria o caractere de tratamento de equação, né? Então se tem o vezes, se tem o mais, o menos, se tem o divisão, e no caso ele toda vez que termina ele recebe o token, né? Isso para conseguir identificar. Também tem o tratamento das palavras, né? Se fechou aspas, se fechou e abriu certinho, abriu e fechou certinho. Aqui também a gente tem na parte da igualdade, de menor, igual e menor igual. Então ele sempre ele vê se é nulo, e se não for ele recebe os tratamentos, né? Ah, esse aqui é menor, se não for maior, não sei. Então aqui toda a parte de token para ver se a pessoa escreveu certinho, para identificar o que é um operador de mais e de menos. E aqui a gente colocou para, né, conseguir abrir o arquivo, escrever no arquivo. E aqui caso ele não consiga abrir o arquivo, né, erro abriu para leitura. Aqui também para escrever os tokens, uma parte para os tokens que a gente vai criando e selecionando no código acima. Aqui também para ler o arquivo, para tentar fazer entre aspas, o compilamento. E aqui para achar o arquivo para leitura e também se não der erro. E aqui também a gente colocou um void os tratamentos, no caso, né? Que são todas as partes que o nosso código lê. Então, o aspas, todos os tratamentos isso aqui para pilha, né? Faz parte da pilha. E o main, no caso, seria, ele chama todos os tratamentos e lê o arquivo para fazer a compilação, né? A parte Lex. E é isso.